Feliz sábado. Vocês estão bem? Friozinho gostoso, temperatura agradável, tudo favorecendo aqui para a gente ter um sábado feliz e tranquilo na presença do Senhor. Eu queria te convidar, primeiro te agradecer e te dar as boas-vindas. Aqui é a sua casa, a casa do Pai é a nossa casa, então sintam-se à vontade. Ele está aqui e nós estamos aqui por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Que o nosso louvor e a nossa adoração seja entregue e derramada nesse altar, em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. Eu queria te convidar a abrir Salmos 27. Esse salmo me acompanhou durante essa semana, e ele foi escrito por Davi no momento de muitas turbulências. Não era um período bom que ele estava passando na vida dele, ele estava sofrendo perseguições, traições, e no meio de toda a confusão que estava a vida dele, ele parou e disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É possível eu estar em paz com Deus no meio de confusões, de incertezas, de mágoas, de traições? E no verso 4 ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa frase aqui, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é uma figura de linguagem que se remetia não a estar literalmente na casa do Senhor todos os dias, mas estar em comunhão com Deus todos os dias. E esse era o segredo da vida de Davi. Ele passava por bons momentos, por maus momentos, mas o que ele tinha de paz de espírito no coração dele estava na busca constante pela presença do Senhor. E aqui no final ele diz: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E eu queria te convidar a cantar esse trechinho dessa canção aqui, que diz que se nós estivermos em paz, ou se nós estivermos passando por dificuldades, a nossa escolha é ser feliz no Senhor. E eu queria te convidar a cantar isso pensando não nas suas dificuldades, mas pensando no Deus que supre tudo aquilo que você precisa. Esse é o Deus que nós viemos adorar aqui. Nós não viemos adorar o Deus derrotado, o Deus que morreu. Nós viemos nesse sábado adorar o Deus que ressuscitou e que está vivo. E nós dizemos assim para Ele: se passa mais doce eu puder desfrutar, se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, ó ser, tu me fazes saber, tu me fazes que feliz, que feliz com Jesus hei de estar. Fica em pé para cantar o refrão. Sou feliz com quem? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uma coisa importante é que a nossa expressão facial, ela revela muito do que está no nosso coração. E eu insisto todo sábado aqui, eu vou continuar insistindo, para que o teu corpo acompanhe aquilo que o seu coração está dizendo nesse momento. Quando eu digo que eu estou feliz, não tem como eu estar feliz séria, não tem como eu estar feliz com cara de bravo. Então, se eu estou feliz com Jesus, eu vou sorrir e declarar que eu estou feliz. E eu não estou feliz porque eu estou passando por dificuldades. Eu estou feliz porque eu tenho Deus
que supera todas as dificuldades. E eu quero te convidar de novo a cantar esse refrão, só que agora acreditando e expressando essa felicidade que você sente aí. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te louvamos. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma todas as nossas dificuldades e todos os empecilhos que o inimigo tenta colocar no nosso caminho em algo bom, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa manhã a gente quer estar aqui, a gente escolhe estar aqui nessa igreja com um coração grato, com um coração crente em Ti, com um coração certo de que na Tua presença existe paz, não pela minha força, não pelo meu poder, mas unicamente pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Segura essa casa nas Suas mãos, manifeste a Tua presença neste sábado, neste lugar, Pai. E que as pessoas que estão aqui neste sábado saiam com o coração aquecido, na certeza de que o Senhor estava aqui. Mas o Senhor não quer estar só aqui, o Senhor quer nos acompanhar. Então que a Tua presença esteja neste sábado, nessa casa e no nosso coração. Mesmo que a gente saia daqui para ir para nossa casa já. Que a Sua presença continue conosco, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse sábado, entregamos ele em Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, nós Te honramos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar, mas antes dê um abraço no amigo do lado, diga feliz sábado para ele e depois você pode se sentar. Feliz sábado, umas crianças chegando. Fica aqui, Luan, pertinho da tia. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, hoje a tia Elaine vai contar uma história bem legal para vocês. Quem aqui já teve um sonho bem bonito que quando você acorda assim, você fica muito feliz? Quem? Alguém já teve um sonho assim bem bonito? Eu já tive. E isso aconteceu com um homem chamado Jacó. Olha só o sonho que ele teve. Vamos descobrir? Jacó. Jacó, ele tinha um irmãozinho gêmeo. O nome dele era Esaú. Jacó era aquele do cabelinho mais... Sem cabelinho, na verdade, né? Ele não tinha cabelinho. E o irmão dele, Esaú, ele era mais peludinho, olha só. E ele era irmão gêmeo. Por mais que seja gêmeo, mas eles não eram iguais. Eles dois nunca se deram bem. Acreditam? Eles nunca foram amigos. Olha só, o Jacó, ele era o irmão mais novo e Esaú era o irmão mais velho. Mas por quê, tia? Se eram gêmeos, é porque ele nasceu primeiro. Então, o filho mais velho, naquela época, sempre tinha o direito de uma bênção especial. Sabia? Essa bênção especial era a maior parte dos bens e o direito também de liderar a família quando o papai dele morresse. Então,
Isaac já estava bem velhinho. O papai dele disse: Esaú, vem cá, meu filho, eu já estou quase partindo, já estou quase indo embora. Mas eu queria saber, eu quero que você receba a sua bênção, a bênção que você tem direito. Mas antes, vá caçar, que ele gostava muito de caçar. Vá caçar e traga para mim uma comidinha bem gostosa. Aí eu vou dar a sua bênção. Mas aí, Rebeca, que era a mãe dos meninos, sabe o que ela fez? Ela ouviu e disse: Jacó, vem cá, você vai receber a bênção no lugar de Esaú. E ele disse: mas não tem como. Tem sim, eu vou colocar pelinhos no seu corpo, assim como Esaú é, e você vai receber a bênção. Vamos enganar a Isaac. Nossa, Jacó ficou tão tenso, mas ele aceitou. E ela colocou pelinhos assim nele para parecer que era Esaú, sabe? Olha isso, será que isso deu certo? Isso é errado, né? Então ele foi lá, Jacó nem enxergava mais direito, Isaac nem enxergava mais direito, assim. Aí disse: meu filho, você é Esaú mesmo? Deixa eu olhar, você é peludinho igual Esaú, é você mesmo. Eu vou te dar a bênção. E deu a bênção especial para o filho errado, que não era para ele receber, e ele deu a bênção para ele. Então ele, a partir daí, tinha direito à maior parte dos bens, a liderar toda a família quando Isaac morresse. Mas Esaú, quando soube, será que ele ficou feliz? Não, isso é errado que eles fizeram. Olha como ele ficou bravo. Ele ficou tão bravo com isso, que ele disse que ia pegar Jacó e ia matá-lo. Mas aí Rebeca, a mamãe dele, disse: vai, Jacó, vai embora, vá para a casa de Labão, o seu tio, porque Esaú quer matar. Enquanto ele esfria a cabeça, depois você volta. E Jacó andou, criança, será que ele... Mas ele não foi, de avião, de carro, como a gente faz viagem, né? Ele foi andando, e os pezinhos dele ficaram como? Cansados de tanto andar. Ele andou. Aí ele encontrou... Deixa eu passar aqui. Se puderem passar para mim, por favor, que eu não estou... A próxima imagem. Obrigada. Então, crianças, ele sentou, tão cansado, e ele encostou numa pedra e adormeceu, de tão cansado. A pedra foi o seu travesseiro, e ele teve um sonho. Qual será? De repente, apareceu uma luz no sonho dele. E ele sonhou que tinha uma escada que ia do chão até o céu. E nessa escada tinha anjos subindo, anjos descendo. E lá no topo da escada, lá em cima, estava Deus. Vamos ouvir o que Deus falou? E ele disse assim: o Senhor disse para Jacó que ele não vai deixar ele em nenhum momento. E a descendência dele vai ser grande como o pó da terra. E quando Jacó acordou, ele ficou tão feliz com aquele sonho que ele tinha, que ele teve, e disse: o Senhor está neste lugar e eu não percebi. Agora eu quero servir a Deus, porque Deus vai me proteger de todo o mal. E nessa viagem nenhum animal vai me pegar, nada de ruim vai acontecer, e eu quero servir a Deus. Ele pegou aquela pedra que ele tinha dormido em cima e ungiu com óleo e disse: esse lugar vai se chamar Betel, que se chama Casa de Deus. E ele fez a oração. E nós aprendemos, criança, com essa história, que Deus sempre está conosco em todos os momentos. E eu quero que vocês repitam comigo uma frase assim:
Deus fala. Deus fala. Deus fala. Através de sonho. Através de sonho. Vamos? Deus fala através de sonho. Isso, muito bem. Vamos orar? Posição para oração. Papai do céu, muito obrigada por estar aqui na tua casa. Obrigada por estar comigo, por andar comigo em todos os momentos. Abençoa cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Feliz sábado, igreja. Chegamos ao nosso momento de louvor, nosso momento de adoração. Eu queria convidar você a ficar em pé e nesse momento confraternizasse, cantasse com um sorriso no rosto, cantasse olhando para quem está perto de você, como se você realmente estivesse com saudade, porque é um privilégio estar com os nossos irmãos. Vamos adorar a Deus. Lado a lado aqui, lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando em Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Joia somos nós, a pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus, para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. vamos para o céu. Vamos para o céu com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Lá nas mansões, Lá nas mansões celestiais. enquanto Ele não vem, nós nos preparamos aqui nesse mundo, que na presença de Jesus a gente possa entender que onde Ele está, o céu é ali. O céu é aqui, se eu tomo o tempo pra louvar. Só a igreja, só a igreja. Se eu me ajoelho para orar, o céu é se eu aprendi a perdoar.
O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Mas esse dia logo está vindo e nós já estamos ansiosos nessa espera de ver o Rei regressando nas nuvens dos céus para a gente subir para a perfeição da eternidade. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a Cante mais forte, o Rei vem vindo. o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Olá, igreja, feliz sábado, podem se assentar. Como a gente tem falado aqui todos os sábados e a gente gostaria mais uma vez de reforçar esse convite, o Edificanto, o grupo de vozes masculinas aqui da Central, está com vagas abertas. Você é nosso convidado, você voz masculina entre 18, seja qual for a sua idade, você é bem-vindo a estar com a gente dentro do Edificanto. E por último, mas também muito importante, os nossos estudos bíblicos estão acontecendo na Central todo domingo às 5 horas da tarde. Se você é uma visita, se você quer entender mais da Bíblia, se você está pensando num caminho de batismo, seja qual for a sua ideia, ou se apenas você quer se aprofundar e ter um momento de estudo da palavra, todo domingo, 5 horas da tarde, a gente tem se reunido aqui na igreja para estudar a Bíblia e você também é nosso convidado especial. Um feliz sábado, que Deus esteja com vocês. Feliz sábado a todos. Quando me chamaram para estar aqui à frente, dois personagens vieram à mente quando falaram dízimos e ofertas para mim. Na hora, me vieram dois personagens e eu queria fazer uma reflexão muito rápida com vocês. O primeiro foi Abraão. Abraão, em um determinado momento, tomou um susto quando o sobrinho dele foi capturado por alguns reis. Ele pegou alguns homens ali que tinha na fazenda dele, vamos colocar assim, e foi em busca do sobrinho dele e de mais algumas pessoas. E ele resgatou o sobrinho dele. Quando ele volta, ele se encontra com Melquisedeque e com um rei de Sodoma. E ali, naquele momento, ele devolve o dízimo para Melquisedeque. Ele ficou grato por tudo que aconteceu. Naquele momento, Abraão ficou tão grato que ele deu 10% de tudo o que ele tinha. A gratidão faz a gente ter esse tipo de reconhecimento a Deus.
Um outro personagem, no caso, uma outra personagem que me veio à mente, foi a viúva, lá no templo. Naquele momento em que Jesus estava olhando para ela e ela deposita 2 moedinhas de cobre. Essa me chama muita atenção, porque era tudo o que ela tinha. Marcos e Lucas falam sobre esse assunto, só que Marcos, ele enfatiza, na verdade Lucas ele enfatiza, era tudo o que ela tinha. O desejo dela de poder ajudar na causa de Deus era tão grande que ela pega 2 moedinhas de cobre, na época alguns centavos, mas era tudo. Algumas pessoas iam e depositavam da riqueza, aquilo que sobrava, a abundância deles, jogava, fazia aquele barulho todo. Ela, naquele momento, tímida, pegou as 2 moedinhas e colocou lá. Ellen White diz que naquele momento ela não sabia se ia ter uma próxima refeição. Que fé, que fé. Nesse momento nós temos a oportunidade também de, assim como Abraão e assim como aquela viúva que a gente nem sabe o nome, devolver o dízimo e também ofertar a Deus. Eu não sei qual motivo vai fazer você vir aqui hoje, mas que seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Que esses valores um dia nós possamos ver o retorno dele lá no céu, e que a inflação não corroa, né, o nosso poder de ofertar a Deus e dizimar também. Nós temos 3 caixas aqui ao centro, você pode ficar à vontade em se levantar, vir aqui fazer o depósito quando o pessoal começar a tocar, mas se você preferir, vai ser colocado aqui à frente também, no telão, um QR Code, você pode também fazer a sua oferta através dele. Lembre-se que você precisa abrir o aplicativo do banco, entrar na opção de fazer o Pix, a transferência através do QR Code, e aí sim você faz a leitura desse código, tá bom? Não esquece disso. E se você preferir, se você quiser, se sentir à vontade de fazer uma oferta especial para a igreja local aqui pra gente, no final você pode colocar 0,7 centavos. Independente do valor, 0,7 centavos, e esse valor vem então diretamente para a igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Bom sábado.
tema o futuro, porque o Senhor está contigo. Que você tenha fé nas promessas que Ele fez para você.
pé. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
você crê nisso, diga amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, ó Deus de amor. Que alegria para nós é entoarmos louvores ao Senhor, é receber do teu Santo Espírito o refrigério para todos os povos. Que alegria é podermos encontrar em tua palavra um caminho seguro para as nossas vidas. Que alegria é compartilharmos com aqueles que estão aqui a bênção da salvação que o Senhor nos deu. Mais uma vez pedimos a tua bênção, que seja uma bênção de compreensão, de entendimento, de sabedoria e sensibilidade ao Espírito Santo. E que no meditar de tua palavra, destas histórias que nós estamos ouvindo, que o Senhor possa falar conosco ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como é que você se sente quando se sente sozinho? Que tipo de sentimento você experimenta quando está sozinho? Há um canal muito conhecido, você sabe, o History Channel. Ele, há bastante tempo já, tem transmitido uma série, a série Sozinhos. A ideia é pegar 10 pessoas muito preparadas, talvez aquelas que serviram ao exército, ou aquelas que sobreviveram na mata por bastante tempo, mas pegar essas pessoas podem ficar com 10 itens e elas são colocadas em um ambiente inóspito. Ali, elas precisam sobreviver e precisam se proteger. O último a desistir ganha $500 mil. No entanto, boa parte das pessoas vão desistindo por uma razão. Não é por fome, não é por medo, não é por desconforto. As pessoas desistem por solidão. Elas não conseguem lidar com a solidão. Elas não conseguem jantar sozinhas, não conseguem dormir sozinhas,
não conseguem experimentar, sentir e vivenciar a solidão. E por isso, uma vai desistindo. Como é que você se sente quando está sozinho? Como é que você se sente quando precisa estar sozinho? Eu quero falar hoje sobre um patriarca, chamado de o patriarca da noite. Nós estamos falando sobre Teofanias. E esse patriarca enfrentou um momento de solidão em sua vida. O patriarca da noite é Jacó. Mas não vamos tão depressa, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala sobre teofanias, a nossa série se chama Teofanias da Vida Urbana, Teofanias Urbanas. Aqueles que viveram, que experimentaram as teofanias no Antigo Testamento, essa aparição visível de Deus, a manifestação visível de Deus, sempre que Deus aparecia para essas pessoas, era muito comum que elas ouviam uma expressão. A expressão era: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, você conhece, talvez o mais conhecido deles. Abraão teve Isaac aos 100 anos. Isaac teve Jacó aos 60 anos. E aos 60 anos, nasce Jacó e Esaú. Jacó e Esaú são gêmeos. Jacó o mais novo, Esaú o mais velho. Jacó e Esaú eram rivais. Embora fossem irmãos, eles eram rivais desde o nascimento. Duas nações virão de ti. O mais moço será superior sobre o mais velho. Eles vão brigar a vida inteira. Serão rivais a vida inteira. Acontece que essa rivalidade entre os dois irmãos é potencializada por um sério problema chamado favoritismo. Jacó era favorito de Rebeca. Esaú era favorito de Isaac. Por quê? Já se perguntou o porquê? Já se perguntou por que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó? Já se perguntou? Eu gosto de fazer algumas perguntas, levantar algumas perguntas. E encontrei em Patriarcas e Profetas uma pista sobre isso. Quem era Isaac? Isaac era filho de Abraão. E Isaac tinha uma personalidade complacente. Isaac era um homem mais passivo. Só para você ter uma ideia. Quando Abraão decide sacrificar Isaac, de forma passiva, se sujeita a essa cerimônia de Abraão. Isaac também permaneceu solteiro até os 40 anos. E quando é para escolher uma esposa para Isaac, ele entrega ao seu pai essa incumbência. Abraão chama Eliezer, e Eliezer então busca uma esposa para Isaac. Quando Isaac está vivendo na terra dos filisteus, ele prefere cavar outros poços para não ter que brigar com aqueles pastores, porque aqueles pastores estavam usando os poços que ele, Isaac, cavou. Então Isaac é uma pessoa muito passiva, é uma pessoa muito complacente. Por outro lado, Rebeca já é uma pessoa determinada, proativa, aguerrida. Só para você ter uma ideia, quando Rebeca aparece no cenário, ela oferece ao servo de Abraão que ela mesma possa dar água para os camelos dele. É Rebeca quem vai atrás do seu irmão para contar que havia um servo de Abraão. E quando perguntam a Rebeca se ela deseja ir com ele, ela diz sim. Naquela sociedade patriarcal, não se perguntava para a mulher se ela tinha vontade, se ela desejava ir ou não. Mas no caso de Rebeca, sim, perguntam para ela porque ela tem uma personalidade mais forte, mais aguerrida. A Rebeca também, quando está vivendo aquela situação no útero dela, ela não vai até Isaac. O mais comum é que ela procurasse o seu marido para que o seu marido orasse por ela. Mas Rebeca não faz isso. Rebeca vai por si mesma buscar a Deus. Então veja, Isaac, mais complacente, mais passivo, se une mais a Esaú. Por quê? Esaú é aquele cara rueiro. Ele é aquele cara determinado, caçador. Então muita coisa que falta em Isaac, ele enxerga em Esaú. Então naturalmente ele se liga a Esaú. As dificuldades que Isaac tem com a sua personalidade, ele enxerga em Jacó. Então naturalmente haverá um distanciamento entre ele e Jacó. O que Isaac vê em Jacó, o que ele não gosta nele. Então ele se distancia de Jacó. E vê em Esaú o que ele gostaria de ser. Então ele se liga mais a Esaú. A Rebeca, a mesma coisa.
mais aguerrida, mais determinada, ela olha para Jacó e ela gostaria de ser como Jacó, mais pacato, mais caseiro, mais tranquilo, esse homem de casa. Mas ela olha para Esaú e ela se vê em Esaú, então ela não quer ser como Esaú, porque há algo na sua personalidade que lhe incomoda. Então, naturalmente, ela se distancia de Esaú e se aproxima de Jacó. As personalidades, as dificuldades de ressignificar a si mesmo em Isaac e em Rebeca, traz um sério problema para os dois filhos. A gente vai falar sobre Jacó. Vamos deixar Esaú de lado, porque a Bíblia segue com Jacó. E vamos falar sobre Jacó, sobre o mal que essa situação familiar trouxe à vida de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Como que a Bíblia apresenta, como que a Bíblia vai construir a personalidade de Jacó? A gente falou sobre Elias na semana passada, hoje falaremos sobre Jacó. E eu devo confessar a vocês que Jacó tem se tornado o meu personagem favorito. No Antigo Testamento, sempre foi Moisés. No Novo, sempre foi Paulo. Mas depois que eu comecei a estudar um pouco a história de Jacó, tenho me encantado com esse personagem, o patriarca da noite. Gênesis 25, 27 diz: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Veja como que o texto começa. Cresceram os meninos. Você acha que essa declaração é uma declaração simples, casual? Eu acho que não, e eu vou te provar o porquê. O texto começa dizendo: cresceram os meninos. No entanto, quando a Bíblia apresenta outros personagens, ela coloca um quezinho a mais. Ela acrescenta algo a mais. Por exemplo, Samuel. Samuel crescia na presença do Senhor. Sim, ele crescia fisicamente, mas para além do físico, ele crescia de forma espiritual. João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Ele crescia fisicamente, ele ganhava estatura física, mas ele também ganhava o temor do Senhor. Ele se fortalecia no seu espírito. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então veja, quando a Bíblia apresenta o crescimento de algumas pessoas, ela apresenta que essas pessoas cresceram de forma física, desenvolveram os seus músculos, todo o seu sistema, mas eles também cresceram para além do físico. Eles também investiram, aprimoraram o seu lado espiritual. Mas o texto vai dizer que Jacó e Esaú cresceram. E logo na sequência, o mesmo texto vai apresentar que esta carnalidade deles, essa ênfase na carne, se traduziu na necessidade que Jacó tinha de obter a primogenitura, no desejo de agarrar-se àquela bênção, agarrar-se à primogenitura, e no desejo que Esaú tinha de se desfazer daquela primogenitura. Então o texto mostra, eles cresceram em estatura, mas não cresceram no temor do Senhor. Quem era Jacó? Jacó era esse homem carnal, que cresceu de forma carnal. No entanto, o que começou ruim, vai terminar bem. Porque o texto vai apresentar que houve 2 momentos na vida de Jacó, que transformou quem era aquele homem Jacó. O homem Jacó, carnal, vai se transformar em um homem espiritual, Israel. E 2 momentos contribuíram significativamente para isso. O primeiro momento é em Betel. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Ele não estava de férias, não estava carregando a sua mochila de viagens, ele estava fugindo, fruto do seu próprio pecado. Versículo 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite. Ouça essa expressão, porque o sol já se havia posto. Pegou uma de suas pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Como eu disse, aquele não era o lugar que Jacó planejou estar. Jacó estava na sua casa, desfrutando da vida, sendo acolhido pela mamãe,
o filhinho da mamãe era acolhido, era cuidado, ele planejava outra coisa para a vida. Mas de repente a vida e as circunstâncias e as decisões de Jacó empurram ele para esse lugar, o deserto. Aquele não era o lugar que Jacó sonhou estar, planejou estar, mas aquele era o lugar em que ele estava, porque a vida e as decisões dele o empurraram para lá. Mas aquele lugar físico em que ele não queria estar, era o lugar espiritual que Deus queria que ele estivesse. Às vezes a vida também nos empurra para esses lugares. Eu não quero trabalhar aqui, eu não quero estudar aqui, eu não quero viver aqui, eu não quero viver com essas pessoas. A vida nos empurra para alguns lugares que a gente não planejou estar, não desejou, não era nossa intenção estar ali. Mas a vida nos colocou naquele lugar. E aquele lugar físico ruim para nós, espiritualmente falando, é o lugar em que Deus deseja que nós estejamos. Porque é ali, com aquelas mudanças todas, que Deus pode operar significativamente sobre nós. Então o lugar que nós não queremos estar, aquilo que nós não queremos fazer, é justamente o local em que Deus pode agir de forma poderosa em nós. Então sim, Deus não queria que Jacó enganasse o seu irmão, trapaceasse o seu pai, Deus não queria isso. Mas a vida levou Jacó para isso, a mãe dele o influenciou para isso e ele está ali. E ali, naquela condição de debilidade, de fragilidade, naquela condição em que ele não queria estar, Deus vai começar a agir sobre ele. E Deus faz a mesma coisa com a gente quando estamos nestes lugares. E o que o texto diz? Que ele sonhou. A teofania começa a se materializar. Às vezes em sonhos, às vezes em visões. Sonho, você está acordado, visão, você está acordado. Sonho, você está dormindo. Sonhou o quê? Eis que havia posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos subiam e desciam por ela. Eu li o versículo 12, 28 e o versículo 12. Primeira coisa que Jacó entende. Aquele Jacó que cresceu na carnalidade entende que há uma conexão entre o céu e a terra. Aquilo que está acontecendo no céu influencia também o que acontece na terra. E aquilo que acontece na terra é transformado, é alterado por aquilo que acontece no céu. Então, os seres celestiais influenciam a vida nesse contexto em que nós estamos. Vivemos o grande conflito, e aqui vivemos. Então Jacó entende, essa vida que eu levei, física, material, sempre voltada para os sentidos, para o eu acho, essa vida é muito influenciada por Deus. E Deus está influenciando a minha vida, está me mostrando que há uma relação entre o céu e a terra. Jesus vai dizer que ele é essa escada. Então Jacó entende que para se achegar a Deus, há uma escada. E essa escada é Jesus. Mas para além disso, o que o texto sublinhou para mim essa semana, que eu não tinha percebido ainda, eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque. Até a escada tem uma base. Onde está a base da escada? No céu ou na terra? No céu ou na terra? Na terra. E onde está o topo da escada? No céu. E onde está Deus? Onde está Deus? Vamos de novo. A escada tem uma base. Onde está a base? Na terra. E a escada tem um topo. Onde está o topo? Onde está Jacó? E onde está Deus? Vamos ler de novo? O texto diz, o Senhor estava perto de quem? De Jacó. Onde estava Deus? Na terra. A escada não era para Jacó subir, era para Deus descer. A gente compreende a ideia de que precisamos chegar até Deus, de que precisamos ir até Deus. E a gente com isso fabrica um tipo de religião formatada em ações, em demandas, em coisas para nos elevar a Deus. Mas o texto diz que Deus está perto, que Deus está na base da escada, não no topo. A gente está sempre querendo subir até Deus. Deus diz, não, eu desço até vocês, eu estou perto de vocês. A busca por Deus termina quando a gente compreende que Deus está perto, não está longe. A torre de Babel que chegar até Deus. A serpente vai dizer, vocês se tornarão como Deus.
E a gente ora, e a gente vem à igreja, e a gente lê a Bíblia para quê? Para a gente se elevar até Deus. Não, Deus se abaixa até nós. Isso é o resumo do Evangelho. Deus desce até o seu povo, Deus está com o seu povo. Ele está dizendo: Jacó, sim, você viveu na carnalidade até agora, mas veja, presta atenção em mim, eu estou com você até aqui. Lá com Elias, perguntou-se para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Eu estou com você nessa caverna, não é aí. O que você faz aí é o que você faz aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu e você, por que estamos aqui? E para Jacó disse: Jacó, eu não estou no topo da escada. Essa escada não é para você subir até mim, eu desço até você. Deus vem até nós. Ele estava perto. E perto ele trouxe aquela teofania. Versículo 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Não no céu, não no topo. Ele está conosco. Jesus desceu. O Espírito desceu. A nova Jerusalém descerá. Jesus está entre nós, na terra. Então, esse foi o ponto da virada. Aquele homem carnal tornou-se espiritual. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e colocou-a em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Quando você conhece a Cristo, as suas percepções mudam. Pedra, travesseiro? Não. Agora isso aqui vai ser coluna. A cidade chama Luz? Não. Vai se chamar Betel, casa de Deus. Quando você conhece a Cristo, as suas percepções mudam. E Jacó aqui em Betel é o ponto da virada. Aqui em Betel, Jacó é convertido. Jacó é transformado. A sua cosmovisão é alterada, é transmudada. Aqui ele passa a ser uma nova pessoa. Mas o Jacó que conhece a Jesus, ele vai para onde? Para Padã Arã. E esse Jacó transformado, ele não está assim tão bem transformado. Sim, as percepções mudaram. Sim, ele compreendeu muito sobre o Evangelho. Sim, ele compreendeu as verdades sobre Deus. Mas ele não é ainda o Jacó que Deus planejou que ele fosse. E ele começa a trabalhar para Labão, o pai de Raquel. Labão é um homem frio, calculista, enganador. Tinha um caráter pior do que o caráter de Jacó. Jacó vai provar do próprio veneno durante esse tempo todo. Jacó trabalha um mês para Labão. E Labão diz: meu querido, você não pode trabalhar de graça para mim. Coloque seu salário. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Lia, diz o texto, que não tinha um olhar bonito. Literalmente falando, Lia era estrábica. Raquel era diferente, tinha um olhar encantador. Embora ela seja mais bonita que a sua irmã, Jacó tem um padrão mental e escolhe Raquel. Ele trabalha 7 anos por Raquel. E Labão o engana. Longe do pai, ele coloca toda a sua confiança no tio. Ele busca por um pai. Longe da mãe, ele coloca todo o amor sobre Raquel. Há uma relação de codependência em Jacó. Ele é muito codependente de outras pessoas. Uma vez que ele não teve o amor do pai e ele está distante da mãe, ele procura outras pessoas para substituir aquele amor que lhe faltou, aquele convívio que lhe faltava. Trabalha 7 anos por Raquel. Na manhã seguinte, a decepção. Não é Raquel, é Lia. A gente se decepciona com as pessoas. E às vezes queremos Raquel, mas na manhã da decepção encontramos Lia. Você me enganou. Me deu Lia ao invés de Raquel. Eu queria Raquel, não Lia. Ok, trabalha mais 7 anos por ela. Daqui 1 semana eu te dou Raquel.
em troca de mais 7 anos. Passado uma semana, passado o casamento com Lia, ele se casa com Raquel. E ao longo dos próximos 14 anos, Jacó vai ter com essas mulheres 12 filhos, 11 meninos e uma menina. Ao longo de 14 anos, 6 filhos com Lia, 2 filhos com Bila, 2 filhos com Zilpa, 1 filho com Raquel. Depois que ele sai daqui, ele tem Benjamim, o outro filho. Mas ele tem 11 filhos e uma menina. O texto coloca somente 11 meninos. Fala depois o texto fala sobre Diná, a filha. Gênesis 31, verso 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Há momentos em que Deus nos desprende de algumas pessoas para nos ligar a outras. Jacó decidiu sair de Padã. O tio o convenceu, ele ficou mais 6 anos. E durante esse período, o tio mudou 10 vezes o seu salário. Deus aparece: Jacó, é hora de ir embora. Você já sofreu o suficiente, você já viveu o suficiente que tinha que viver aqui, já aprendeu o que tinha que aprender. Então agora Deus vai levar Jacó. Deus sabe que Jacó é muito codependente das esposas, do tio e da circunstância em que ele vive. Então agora Deus vai tirar Jacó dali. Mas espera aí, voltar para casa? A última vez que eu saí de casa, o meu irmão queria me matar. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Obedecer a Deus às vezes envolve risco. Eu poderia dizer para vocês: gente, faça tudo que Deus manda, que tudo vai dar certo com vocês. Não é assim. Às vezes obedecer a Deus envolve risco. E Deus nos separa de algumas pessoas para nos unir a outras. Mas unir a Esaú? Quem que é pior? Labão ou Esaú? Porque Labão me engana. Esaú quer me matar. Ah, mas tem um detalhe. Passaram-se quantos anos? 20 anos. Deus te mudou, Jacó? Sim. Eu não sou mais o mesmo. Ok, esse mesmo período também passou para Esaú. Esaú também mudou. Esaú pode ter mudado. Às vezes nós precisamos viver pelo Espírito, e não pelas nossas convenções, pelas nossas regras, pelas nossas opiniões. Deus está chamando Jacó a voltar, pois ainda havia muito de Jacó. E ao voltar, Deus vai mudar a vida de Jacó, porque ele viverá um outro momento, uma outra teofania. Muitos cristãos estiveram em Betel, aceitaram a Jesus, foram mudados, receberam a salvação. Mas poucos cristãos têm a coragem de se posicionar em Peniel. Deus chamou Jacó de volta porque ainda havia muito de Jacó em Jacó. E Deus o leva agora para Peniel. E Jacó entende que aquele lugar é diferente. Aqui é o acampamento de Deus. E eu estou voltando para casa. E eu preciso me refazer com o meu irmão. Então Jacó manda alguns mensageiros. Os mensageiros voltam e dizem: seu irmão está vindo com 400 homens. E agora ele começa a se desesperar. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes envolve risco. Mas o texto diz: eu vou estar com você. Mas espera aí, Senhor, 400 homens estão vindo. O Senhor precisa mudar isso. E todo o fardo de Jacó, ele lança sobre Deus através da oração. Todo fardo é lançado sobre Deus através da oração. A forma de nos desprendermos dos nossos fardos é através da oração. E ele ora: Senhor Deus, o Senhor me chamou para cá. O Senhor me trouxe para esse lugar. O Senhor pediu que eu saísse da casa de Labão e fosse até a minha casa. Mas espera aí, Esaú está vindo para cá. O que é que o Senhor vai fazer? A oração, das duas uma. Ou Deus muda as circunstâncias, ou Deus muda você para passar pelas circunstâncias.
alguma coisa Ele vai fazer. Se você está orando, ou Deus vai mudar as circunstâncias, ou vai mudar você para passar as circunstâncias. Notícia ruim, geralmente é a segunda opção. Ele muda você para passar pelas circunstâncias. Porque Esaú continuou vindo, Deus não impediu. Quando Labão estava vindo, Deus falou assim, não fale mal contra Jacó, nem bem nem mal. Ok, Labão chega lá, Jacó, Deus me alertou para não mexer com você. Mas no caso de Esaú, Deus não faz nada. Esaú continua vindo, continua rumando até Jacó, e Deus não age. Porque às vezes Deus mexe nas circunstâncias, ou às vezes Deus muda você para enfrentar as circunstâncias. Então Jacó faz assim, vamos colocar primeiramente as crianças, as mulheres, os animais, e eu fico lá atrás. Poxa, você é um covarde, né? Na verdade não, ele está sendo corajoso. Se a família de Esaú viesse e encontrasse com as crianças de Jacó, uau, nossos primos, que legal, vamos brincar com eles. As crianças, nós vimos semana passada, as crianças abrem portas. Então, vamos deixar as crianças, as mulheres, para que eles convivam entre as famílias. Eu fico lá atrás. Eu sou a única pessoa que Esaú quer matar. Então é melhor que as crianças todas vão para lá e não vejam a minha morte. Se Esaú vier me matar, eu vou morrer lá atrás e ninguém vai perceber que eu morri. Não quero que os meus filhos, que as minhas mulheres vejam que eu morri. Muito corajoso da parte dele. Mas Esaú também envia presentes, Jacó também envia presentes a Esaú. Muitos presentes. O versículo 14. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros. Animais que eram usados nos sacrifícios, que ainda seria estabelecido. É preciso uma pessoa para perdoar, uma pessoa para pedir perdão e 2 para se reconciliar. Cada um tem que fazer a sua parte. Aquele que vai perdoar tem que fazer a sua parte. Aquele que vai pedir perdão tem que fazer a sua parte. Um deles tem que tomar a iniciativa. No caso, quem toma a iniciativa é Jacó. 2 pessoas são necessárias para a reconciliação. E ele manda presentes. Ele começa de forma tranquila. Se você começa de forma áspera, começa descarregando tudo que você sente, tudo que você viveu, tudo que você está descontente, a conversa vai para um outro lado. Mas se Jacó agora envia os presentes, a conversa está indo por um caminho tranquilo. Versículo 20, 32, 20. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. A palavra aplacar, o verbo aplacar, é a palavra Kippur, que vem do texto Yom Kippur, o dia da expiação, o dia mais importante no calendário judaico. Mas esse dia não havia sido estabelecido ainda. Jacó olha para aquela situação e percebe, eu preciso de expiação, eu sou um pecador, eu preciso de perdão. E aqui Jacó, quase numa realidade paralela, já abre diante de nós toda a trajetória que o Evangelho vai seguir. Eu preciso de perdão, eu preciso de purificação, eu preciso de expiação. Vou enviar este presente para que ele me dê boa acolhida. Jesus é o presente de Deus. Jesus é o presente que nos antecede para que Deus possa nos acolher. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Deus só pode fazer uma obra em nós quando estamos sozinhos. Jacó colocou toda a sua família para transpor o val do Jaboque. Agora ele se encontra do outro lado, em isolamento. E ali sozinho, sem distrações, sem desatenções, Deus vai fazer uma obra na vida de Jacó. A gente está tão cercado de notificações, de compromissos. Eu falei sobre isso na semana passada.
Elias precisava de um momento a sós com Deus. E Deus o levou para o deserto para poder se comunicar com Elias. Nós estamos tão sobrecarregados, tão cansados, que Deus muitas vezes não consegue nos acessar. Mas quando você entrega o que você tem, tempo, quando você dispõe a Deus o que é mais caro para você, Deus pode começar a fazer uma obra na sua vida. Ofereça a Deus tempo. Ele estava sozinho e um homem lutava com ele. Às vezes a gente diz assim: Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Lute também com Deus em oração e Deus vai te responder. Na verdade não é assim. Porque o texto vai dizer que não é Jacó quem luta com Deus, é Deus quem luta com Jacó. E Deus luta com Jacó porque Jacó tinha muito de Jacó em si mesmo. E Deus precisava tirar de Jacó o que era de Jacó, o que caracterizava Jacó. Jacó é o agarrador. A vida inteira Jacó fez do seu jeito, ao seu modo, percorreu da sua própria maneira. E Deus agora vai tirar isso de Jacó, através do quebrantamento. Uma obra que Deus faz em nossos corações, de tal forma que fiquemos tão dependentes dEle, que em todas as nossas questões, Ele passa a nos satisfazer e a nos render em todas as coisas. Isso é um quebrantamento, e Deus vai quebrar Jacó. Ele se revelou a Jacó em Betel, a gente vive isso, a gente aceita a salvação em Betel, mas poucos crentes se reposicionam em Peniel. É em Peniel que Deus começa a quebrar, a remover o que está errado em nossa vida. E Deus vai lutar com ele, até o romper do dia. Versículo 25, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa se deslocou na luta com aquele homem. Deus removeu a força e a estabilidade de Jacó. Aquela força que ele usava para conseguir o que ele queria, para conquistar o que ele precisava, Deus arranca essa força, Deus tira essa estabilidade, toca na junta da coxa, e Jacó nunca mais será o mesmo. Ele não andará mais da mesma forma, mas a partir daqui, ele não trata as pessoas da mesma forma. Ele não fala mais do mesmo jeito. Jacó é uma outra pessoa, completamente mudado. E esse Jacó, tão codependente de Raquel, tão codependente do seu irmão, tão codependente de Labão, que está sempre agarrando, sempre querendo conquistar, sempre querendo fazer do seu jeito, agarra a bênção, agarra a primogenitura, agarra os rebanhos de Labão, agarra a Raquel. Esse Jacó tão codependente, agora se torna codependente de Deus. Porque o texto vai dizer: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei se você não me abençoar. Eu não vou sair daqui. A minha codependência agora não é em relação ao outro. A minha codependência não é em relação a qualquer pessoa. Eu agora coloquei todas as minhas fichas em você, Deus. Eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Lá atrás, o pai dele perguntou: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. Esaú mesmo? Sim, eu sou Esaú. Não é Jacó, não, eu sou Esaú. Mas aqui ele confessa: eu sou Jacó, eu sou o agarrador. Eu confesso que fiz do meu próprio jeito. Eu confesso que fiz a minha própria maneira. Eu confesso que sou voluntarioso, genioso. Eu confesso que sou desobediente. Eu confesso que sou essa pessoa. Eu sou Jacó. E Deus diz: ok. Então disse, versículo 28, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Israel significa Deus prevalece. Não é mais sobre você, Jacó, é sobre mim, é em você. Jesus queria salvar Jacó, mas Jesus queria quebrantar Jacó. Jesus queria salvar Jacó, Jesus queria ser formado em Jacó. E aqui é quando isso acontece. O seu nome não será mais Jacó, será Israel. Então, o versículo 31, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel. Lá em Betel,
o sol se pôs. Aqui em Peniel, o sol nasce. O sol da justiça nasceu sobre o coração de Jacó. E diz o texto que ele mancava por causa da coxa. Imagina ele chegando no acampamento. Papai, o que aconteceu? Quando você passa por Jesus, você nunca é o mesmo. Você é mais paciente, você é mais misericordioso, você é mais tolerante. Todo mundo percebe. Eu sei que você já passou por Betel, já aceitou Jesus. Eu sei que você é um cristão, mas o que aconteceu de diferente com você? Que você está mancando? Que você se tornou essa pessoa melhor que você é? Nasceu-lhe o sol da justiça quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da sua coxa. Como é que termina a história de Jacó, o patriarca da noite? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 21. Hebreus, capítulo 11, verso 21. Hebreus 11, verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Jacó passou a segurar o quê? Uma bengala. E aquela bengala era um memorial de que nunca mais Jacó dependeria de si mesmo. Por toda a vida, ele foi um agarrador. Por toda a vida, ele arrancou das pessoas. Mas agora, ele se torna um abençoador. Por toda a vida, ele confiou em si mesmo. Mas agora, ele confia irrestritamente em Deus. E aquela bengala é um memorial de que nunca mais ele dependeria de si mesmo. O que Deus precisa remover de você para que você possa depender dele irrestritamente? O que Deus precisa arrancar de você? Vai exigir muita coragem você falar para Deus: Senhor, eu não consigo, mas eu preciso do Senhor. Eu estou disposto a viver o quebrantamento de Peniel, para que o Senhor tire isso a qual eu tenho me apegado tanto e que interfere na minha relação contigo. Eu estou orando por Esaú, mas Esaú não é o meu problema. E Deus diz: não, Esaú não é o seu problema é você. É você que é o problema, é você que eu quero transformar, é você que eu quero quebrar. Para de ficar: Senhor, por que o Senhor não faz isso, não muda aquilo outro, por que o Senhor não muda o meu irmão? Não, não é o seu irmão, é você. É Jacó, não Esaú. E Deus está dizendo: vamos sair, deixa eu mudar você. Voltando à série do Story Channel, 10 pessoas, 10 itens sozinhas. O último a desistir ganha $500 mil. Pastor David, que foi pastor aqui no Brasil, americano, trabalhou no Brasil, participou do programa. E ele foi o vencedor. Ganhou aquela temporada. Numa entrevista perguntaram para ele: como é que você conseguiu? Porque eu tinha plena certeza de que eu nunca estava sozinho. Eu jantava, eu orava. Eu ficava à noite no escuro, eu cantava. Eu nunca perdi a consciência de que Deus estava comigo. Eu nunca estive sozinho. Você nunca estará sozinho. Mesmo no escuro, Deus estará com você. E é ali que Deus vai mudar a sua vida. Você pode ter vivido em Betel. E muitos cristãos passaram por Betel, mas poucos se posicionam em Peniel. Mas é em Peniel que Ele vai fazer a obra que você precisa para a tua vida. Que Deus abençoe você. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo patriarca da noite, Jacó. Obrigado porque através de Jacó nós temos o filho Judá. E através de Judá, filho Jesus. O filho que lá no Getsêmani lutou com o Senhor. Porque a sua
A sua humanidade transpareceu naquele momento de dor. E aparentemente sozinho, ele clamou: afasta de mim esse cálice. Mas o Senhor o susteve e enviou os teus santos anjos para acolhê-lo. E dali ele foi para o Gólgota. Do Gólgota ele morreu na cruz. Da cruz ele ressuscitou. E da ressurreição ele ascendeu. E hoje ele está no céu. Mas ele enviou o Santo Espírito para que nós nunca estejamos sozinhos. Pode ser escuro para nós. Pode ser difícil para nós. Mas nós reconhecemos que não importa o que aconteça, o Senhor estará conosco para todo sempre. Obrigado por essa certeza. Ajuda-nos a lidarmos com as nossas codependências. Ajude-nos a lidarmos com os nossos Esaús. Mas acima de tudo, ajude-nos a lidarmos conosco mesmo. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.